Muito bem, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de legislação penal especial. E nesse encontro nós vamos estudar uma lei importantíssima, que é a lei que cuida sobre organização criminosa. Então nós vamos aprender a definição do que vem a ser tecnicamente uma organização criminosa. Vou te mostrar o tipo penal, o que então nós temos na Lei 12.850 de pena para quem pratica esse delito. E também nós vamos explorar ali outros aspectos extremamente relevantes, porque essa lei vai muito além. Ela disciplina também sobre meios de obtenção de prova. Vamos falar sobre colaboração premiada, infiltração de agentes e muito mais, tá bem? Nesse primeiro bloco aqui, eu vou me dedicar exclusivamente à parte inicial da legislação. Então você vai aprender comigo sobre o que é uma organização criminosa e logo na sequência a gente vai explorar o artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, beleza? Então, bora comigo, bora conferir aqui o artigo que inaugura esse diploma normativo. O artigo 1º, então, diz assim, que esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, tudo isso a gente vai estudar ao longo desses nossos encontros aqui. Mas, como eu já te disse, o que importa para nós nesse nosso primeiro bloco é o quê? É focar exatamente no que vem a ser uma organização criminosa. E o conceito de organização criminosa trazido pelo nosso legislador, ele aparece aqui no parágrafo 1º. E isso nem preciso falar que despenca nas provas, né? Porque essa definição aqui tem uma riqueza de detalhes e o seu examinador pode querer te confundir com outras espécies de delitos, como é o caso de associação criminosa, como é o caso de associação para o tráfico, que já eu vou trazer a diferenciação para você nunca confundir isso. Mas olha só aqui comigo, o conceito de organização criminosa, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Olha, então aqui nós temos efetivamente o conceito de organização criminosa. Então aqui nós temos o conceito técnico de organização criminosa, que eu vou apelidar aqui, de ORCRIM. É assim que a gente costuma se referir nas manifestações jurídicas, nos pedidos, né? Inclusive, as autoridades policiais, quando fazem requerimentos, né, perante o judiciário, utilizam essa terminologia, tá bem? ORCRIM, que resume, né, a sigla Organização Criminosa. Então, esse é o nosso conceito de organização e eu quero te chamar a atenção a alguns pontos aqui, Eu preciso ter no mínimo 4 pessoas, então pelo menos 4 agentes devem integrar uma organização criminosa. Se for um número aquém disso, não é organização criminosa, tá bem? Outra coisa, é uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, cada um faz uma coisa, cada um tem uma responsabilidade ali dentro, tá? É como se fosse efetivamente uma empresa, tudo bem? É algo bem sofisticado. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, tá bem? Não é só vantagem econômica, tá? Pode ser qualquer coisa. Mediante a prática de infrações penais, e aqui muito cuidado, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que tenham caráter transnacional, como o caso, por exemplo, de importação, de tráfico internacional de armas de fogo, né? Ou tráfico internacional de drogas, ou tráfico internacional de órgãos, entendeu? Então, assim, algo sofisticado, né? Não é aqui um crime que é praticado, assim, por um pequeno grupinho.
Então eu preciso ter aqui efetivamente uma estrutura, né? Um número mínimo de 4 pessoas, divisão de tarefas. As infrações que esse grupo pratica são infrações graves, porque a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. E tudo isso que eu destaquei em amarelo para você aqui, ó, cai em prova. E como que isso cai, professor? O examinador lança lá e muda isso aqui. Por exemplo, para 3. Ele muda ali a questão do máximo, ele coloca mínimo, entendeu? Então ele faz esse joguinho de palavras para criar alternativas erradas. Esse conceito de organização criminosa, então, ele não se confunde com a hipótese de associação criminosa lá do Código Penal e não se confunde também com a associação para o tráfico que a gente tem lá na Lei de Drogas. No seu material, eu quero que você faça essa observação aqui, ó. Vamos colocar aqui uma diferença existente entre essas figuras típicas, porque também é muito comum o examinador pegar e lançar lá. Ó, eu tenho a organização criminosa, ela vai aparecer lá no artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.850 de 2013. E com relação aqui ao número mínimo de agentes, eu tenho que ter quantas pessoas? No mínimo, então aqui, ó, vamos colocar assim, ó, mínimo de agentes. Quanto que eu tenho que ter aqui? No mínimo. Eu tenho que trabalhar com pelo menos 4 pessoas. 4 ou mais pessoas. Então, no seu material, nós vamos anotar assim, ó. Coloca lá 4. Tudo bem? Coloca aí, número mínimo, 4 agentes. Agora, se você for trabalhar com uma associação criminosa, aqui já não tem essa estrutura tão sofisticada. Aqui o Código Penal se refere a um grupo de pessoas que se reuniram com a finalidade de praticar crimes. E lá no Código Penal, no artigo 288, é que você encontra essa figura típica. Ali a legislação exige um número mínimo, sabe de quantos agentes? Ali eu tenho que ter no mínimo 3 agentes, tá bem? Então eu tenho que ter no mínimo 3 agentes. Vou até colocar aqui, ó, de maneira extensa para você, Código Penal. Na legislação, então, na letra da lei, se você for dar uma conferida aí, você vai verificar. Associarem-se no mínimo 4 agentes com a finalidade de praticar crimes. Perdão, associarem-se no mínimo 3 agentes com a finalidade de praticar crimes. Então, essa é a associação criminosa. Número mínimo de integrantes, 3. E além disso, a gente pode visualizar na legislação também a associação para o tráfico. A associação para o tráfico, que é um delito também muito famoso, que aparece daí lá no artigo 35 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. E lá na legislação, olha que interessante, nesse diploma normativo aqui, o número mínimo de integrantes é de 2. Veja como isso aqui é um prato cheio para o teu examinador fazer questões de prova. Então aqui eu preciso só ter, no mínimo, 2 pessoas para configurar uma associação para o tráfico. Se associaram com um elo ali de permanência e estabilidade com a finalidade de praticar tráfico, entendeu? É isso que você tem lá no artigo 35. Lá eu preciso só de 2 agentes. Genericamente, no Código Penal, a associação para a prática de crimes exige no mínimo 3 pessoas. Agora, organização criminosa, que é uma estrutura mais sofisticada e a gente vai aprender que tem uma pena, inclusive, mais elevada, aí é o conceito que a gente acabou de aprender, que envolve, no mínimo, 4 integrantes. Tudo bem? É correto afirmar que todas essas hipóteses que eu coloquei aqui para você
são exemplos de crimes plurissubjetivos. Então eu quero que você coloque aí, ó, no seu material. São todos exemplos de crimes plurissubjetivos. Tá bem? O que é um crime plurissubjetivo? Crime plurissubjetivo é aquele em que você identifica um concurso necessário de pessoas. Para formar a figura típica, não tem ali um agente. Você precisa ter um número plural de agentes. Aqui um número 2, aqui um número 3 e aqui um número 4, no mínimo, entendeu? Então chama-se de plurissubjetivo aquele delito, portanto, que exige um concurso necessário de pessoas. Então todas essas hipóteses, né, exigem um concurso necessário de pessoas. Entendeu? Então não é um crime aqui que a gente chama de unissubjetivo, né? Onde você tem um concurso eventual. A maioria dos crimes são unissubjetivos. Como assim, professor? Unissubjetivo, monossubjetivo? Que pode ser praticado por uma pessoa ou por mais de uma pessoa. Pensa comigo aqui, ó. Crime de tráfico de drogas. O cara pode praticar o tráfico de drogas sozinho ou com mais de uma pessoa, entendeu? Homicídio, roubo, furto. Pode ser praticado por um sujeito ou por vários sujeitos em conjunto, certo? Então, concurso eventual, monossubjetivo, unissubjetivo. Aqui não. Aqui o concurso é necessário porque eu preciso de um número plural. Se a gente fosse trabalhar com outros exemplos, né, de crimes plurissubjetivos, você poderia colocar também rixa, bigamia, tá? Seriam outras situações em que a gente tem um concurso necessário de pessoas. Aqui é uma hipótese, inclusive, que o ponto comum entre essas três é que o concurso necessário aqui caminha no mesmo sentido, né? São condutas aqui, né, paralelas. Elas vão todas no mesmo sentido. O grupo está unido com aquele propósito de realizar o tráfico de drogas, de realizar crimes e obter vantagens e crimes que tenham caráter transnacional ou ainda crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Fechou? Então, muito cuidado com essa observação que eu trouxe aqui para você. Fechou? Ficou legal o desenho do quadro? Isso aqui, turma, cai muito, tá? Você vai ver nas questões que eu vou trazer no final aí do nosso encontro, lá do último encontro, e você vai perceber que esse ponto realmente cai. E atente-se, tá? Atente-se a isso, memoriza para não esquecer. Então, já que você dominou esse conceito de organização criminosa, que está na letra da lei, a gente vai avançar, então, aqui no estudo. Ó. Ainda no artigo 1º, você tem no parágrafo 2º a seguinte previsão, que esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. E essa lei também se aplica às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos, tá? A lei que cuida sobre terrorismo é uma outra lei, é a 13.260, tá bem? É essa lei que cuida sobre terrorismo. A gente não vai estudar isso agora, né? Isso aí, se tiver contemplado no teu edital, aí a gente vai ter um encontro próprio para trabalhar essa lei. Vamos lá, adiante. Crime de organização criminosa. O crime de organização criminosa, portanto, ele está aqui no artigo 2º. Olha só que interessante. Promover, constituir, financiar ou integrar. São 4 núcleos, portanto, né? Promover, constituir, financiar ou integrar. Pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa. E o conceito de organização criminosa a gente encontra no artigo antecedente. Né? Veja que aqui é uma norma penal em branco. Uma norma penal em branco, homogênea, homovitelina, porque é o próprio diploma normativo sendo complementado por ele mesmo.
certo? A pena aqui ela é de reclusão de 3 anos a 8 anos. Veja que não é uma pena baixinha não, né? Então tá longe aqui de caber qualquer instituto despenalizador. Tá longe, não cabe. Não cabe lei dos juizados, não cabe nada, né? Não cabe nem acordo de não persecução penal, certo? E multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Então veja que além do fato de eu ser responsabilizado por organização criminosa, eu ainda vou ser responsabilizado pelos crimes que forem identificados, que eu pratiquei pertencendo a essa organização criminosa, tá? Então, hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, eu posso citar para você tranquilamente 2 organizações criminosas, né? Nós temos o primeiro comando da capital, né, o famoso PCC, a gente tem o Comando Vermelho, né, que tem um foco ali especial no Rio de Janeiro de atuação, mas o PCC, de outro lado, ele tem atuação em todo o território nacional, né, atua até em outros países aqui, paralelos ao Brasil, que fazem fronteira com o Brasil. A maior movimentação financeira do PCC se dá em razão do tráfico de drogas, né? Eles têm um estatuto próprio, o próprio Comando Vermelho também tem regras próprias, divisão de tarefa, setores ali onde eles fazem, né, a atribuição das responsabilidades. Você tem um setor que trabalha com disciplina, você tem um setor logístico. Meu, é uma empresa, isso é que é uma organização mesmo, né? Organização criminosa, tá? Sem sombra de dúvidas, esses 2 casos que eu citei para você são exemplos de organizações criminosas, se amoldam ao que a gente tem no parágrafo 1º do artigo 1º e também aqui, nesse dispositivo que a gente está examinando, tá? Então é muito comum no dia a dia forense a gente ver, se o cara é faccionado, ficou demonstrado isso, a gente também faz a acusação, ele também responde com base nesse crime aqui, ainda que tenha praticado também outro delito, né? Praticou roubo, por exemplo, tráfico de drogas e pertence, praticou homicídio e pertence à facção, certo? Daí ele é denunciado pelo homicídio, pela organização criminosa ou outro crime ali que ele venha a ter praticado, entendeu? Então, esse é um ponto, assim, prático, né? Que a gente convive no dia a dia forense, dentro do sistema de justiça criminal. Bom, na letra da lei, é isso que a gente tem inicialmente. Agora eu vou fazer com você uma análise dogmática desse artigo 2º, que é o crime em espécie mesmo, o crime de organização criminosa. Vamos entender o bem jurídico, quem pode praticar esse delito, os núcleos ali, né, o tipo objetivo. Vamos ver quando que eu tenho a consumação também aqui. E eu vou te trazer umas informações que são também relevantes a respeito disso. Então, bora aqui. Vamos lá. Qual que é o bem ou interesse tutelado pelo legislador quando eu falo ali da punição da organização criminosa? Bom, eu estou aqui preocupado com a paz pública, tá? Então, há uma preocupação nítida com a paz pública, ou seja, o sentimento coletivo de segurança e de confiança na ordem e proteção jurídica, que, pelo menos em tese, se veem atingidos pela societas criminis, pela sociedade criminal, aqui traduzindo ao pé da letra, mas que a gente chama tecnicamente de organização criminosa, tá bem? Então, se te perguntarem qual que é o bem ou interesse tutelado pela norma penal ao definir a organização criminosa como crime, é a paz pública, tá? Esse sentimento de segurança, esse sentimento de confiança na ordem e na proteção jurídica. Fechou? Olhando para o tipo penal aqui, ó, nós temos 4 núcleos, conforme eu destaquei para você. O que vem a ser promover? Promover consiste em gerar, consiste em dar origem a algo, consiste em fomentar. Fomentar, incentivar, aqui como sinônimo de incentivar. O que vem aqui a ser constituir? Constituir significa você formar, organizar, compor, tá? Financiar significa você sustentar os gastos, custear, bancar, prover o capital necessário para o desenvolvimento de determinada atividade. E você tem também integrar, que é tomar parte, juntar-se, completar. Então você tem aqui esses 4 núcleos do tipo penal, 4 verbos, e aqui, por via de consequência, já trouxe para você também o significado de cada uma dessas condutas, né, que são bem próximas, né, bem próximas para falar a verdade. E além disso, além de você ali, né,
realizar um desses verbos, você está relacionado à organização criminosa, que, repito para você, é uma associação de pelo menos 4 pessoas que tem uma estrutura ordenada, que é caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que seja informal, que tem a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza, né? Principalmente eles têm a intenção de obter vantagem econômica, né? Mas pode ser outra natureza, pode ser até vantagem sexual, por exemplo, tá bem? Mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Isso aqui é bem importante você lembrar, tem que ser no mínimo aqui infrações penais que tenham pena máxima de 4 anos. Então exige esse requisito aqui, senão eu não estou diante de uma organização criminosa. Aí você vai tentar enquadrar, tipo, numa associação criminosa, né? Que daí é algo mais genérico do que isso aqui, que é bem específico e com uma pena bem mais elevada. Ou que tenha um caráter transnacional, tá? Por exemplo, igual quando eu me referi ao primeiro comando, o PCC, por exemplo, ele tem atuação aqui na América do Sul, né? Tem parceria, tem membros faccionados que estão em outros países como Paraguai, Colômbia, Bolívia, tá? Eles têm todo um aparato logístico de como produz a droga e como entrega até o consumidor final, né? O usuário de drogas. Então, assim, é um negócio assim, extremamente sofisticado, tá? A forma como essas organizações criminosas, elas trabalham. Tá? Por isso que eu falei, parece uma empresa mesmo, pensando assim num raciocínio de uma empresa grande, né? Se você trabalha numa empresa grande, é praticamente isso, né? Praticamente isso, só que para prática do mal, né? Para prática de crimes. Quem pode ali praticar esse delito? Quem pode integrar uma organização criminosa? Veja que qualquer pessoa pode, né? Nós temos ali um crime comum, o tipo penal ele não exige nenhuma qualidade especial por parte do sujeito ativo. Então nós temos aqui, ó, a classificação doutrinária de crime comum, ou seja, o tipo penal não exige qualidade ou condição especial do agente. Se porventura a banca te afirmar, nesse caso nós temos um crime próprio, vai estar errado, tá? Porque crime próprio é aquele crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Por exemplo, tem que ser um crime praticado por funcionário público, entendeu? Não, aqui não. Aqui, qualquer um pode integrar uma organização criminosa, né, e se adequar ao que está ali no artigo 2º, certo? E a vítima, por outro lado, a vítima, quando você pensa aqui no sujeito passivo, é a coletividade. Por que é a coletividade? Porque sujeito passivo é o titular do bem jurídico ofendido. Se o bem jurídico é a paz pública, o titular é a coletividade, é o corpo social. Então também é correto afirmar que aqui nós estamos diante de um exemplo de um crime vago. O que é um crime vago? Que não tem uma vítima determinada, uma vítima ali que pessoalmente vai ser atingida, que você consegue individualizar, que você consegue particularizar. Não, aqui é o corpo social, a sociedade como um todo está perdendo, entendeu? Então, esses são os sujeitos. E lembra, né? Aqui nos sujeitos, a gente, claro, pode colocar a observação, conforme eu já destaquei aqui, é que eu exijo necessariamente um concurso de pessoas, né? Aqui, então, a classificação é de que estamos diante de um crime plurissubjetivo. Plurissubjetivo. Conforme eu já coloquei para você aqui na nossa lousa, né? Coloquei para você essas informações. Claro que contextualizei com outras figuras que também são classificadas como crimes plurissubjetivos, mas é importante você lembrar disso. Exige um concurso necessário de pessoas, tá? Aqui, no mínimo 4, conforme você já memorizou. Quando que esse delito ele se consuma? Quando que eu tenho a consumação do crime organização criminosa? E aí? Esse é um crime que a gente vai chamar de formal. Esse é um crime formal. Por que ele recebe esse rótulo, professor? Porque ele é um crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Ele consuma-se quando a organização, com a simples associação de 4 ou mais pessoas para a prática de crimes com a pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional, pondo em risco, presumidamente, a paz pública. Então, basta esse grupo se reunir, você ficar demonstrada a estabilidade, a permanência desse grupo aqui e que eles estão
unidos com o propósito de praticar crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou tenha um caráter transnacional, já está consumado. Não preciso que efetivamente eles realizem esses crimes, entendeu? Então, por isso que eu falo que é um crime aqui classificado como formal. Por quê? Pode ser que eles pratiquem esses delitos? Pode sim. E é mais comum, a gente só descobre a organização geralmente quando eles praticaram esses crimes. Mas não é um requisito indispensável para a consumação a prática desses crimes. Se a polícia, por exemplo, já está monitorando esse grupo de pessoas e descobre ali que eles estão todos arquitetados com esse plano delitivo, opa, já é possível a gente trabalhar com uma prisão em flagrante, tá? Inclusive, é muito importante eu te esclarecer que, observação aqui no material, hein? Anota aí no caderno. Trata-se de crime permanente. Trata-se de crime permanente. Olha que interessante. Nós estamos diante de um crime permanente. O que quer dizer isso? Que a consumação ela se prolonga no tempo. Ou seja, essa organização criminosa ela está reunida, então, por bastante tempo, né? Pô, se um aderiu à vontade do outro e o grupo está ali, né, realizando várias atividades, o crime está se consumando. É uma consumação que se protrai no tempo, se prolonga no tempo. Então, é possível a realização da prisão em flagrante a qualquer momento. Quem fala isso para nós é o artigo 303 do Código de Processo Penal. Se você estiver diante de um crime permanente, a prisão em flagrante cabe a qualquer momento. Então, se tem um grupo da polícia ali monitorando por meio de interceptação telefônica essa organização aqui, é possível prender eles a qualquer momento, entendeu? Porque trata-se de um crime permanente. Essa informação é muito relevante. Uma outra questão que você pode me questionar, já que a gente está falando de consumação, é a questão da tentativa. Será que cabe tentativa? Bom, aqui é tranquilo, tá? A gente não admite tentativa, tá bem? Não admite. É inadmissível a tentativa. A tentativa não cabe, tá? Não cabe a tentativa. Por quê? Bom, porque aqui, se você parar para pensar, já se está punindo uma espécie de ato preparatório, né? Pô, eles se reuniram aqui com a finalidade de praticar esses crimes graves e você já está punindo, entendeu? Não tem um comportamento antecedente a isso. Ou você já tem a organização criminosa, ou você não tem a organização criminosa. Então não dá para cogitar, por exemplo, aquele fracionamento que a gente faz no iter criminis, que se ingressa na execução e por circunstâncias alheias não tem consumação. Então a tentativa é incompatível com essa figura aqui, porque ou você vai ter caracterizado a organização criminosa, ou caindo algum dos requisitos ali que a gente aprendeu, não tem organização criminosa. Então tentativa aqui é impossível, tá? Não se admite. É claro que a gente pode cogitar tentativa daí nos crimes que eles praticarem, né? Tentaram realizar um roubo, tentaram realizar um homicídio, aí beleza. Mas o crime do artigo 2º que a gente está estudando aqui, ele não admite tentativa. Fechou? E mais uma informação importante que eu trago aqui para você, com relação a essa figura típica, é a seguinte, tá? Será que organização criminosa é um crime hediondo? Cuidado, tá? Vou colocar aqui, ó, que o pacote anticrime, então a lei 13.964 de 2019, que é o famoso pacote anticrime, ele passou a considerar hediondo o crime de organização criminosa, quando a finalidade for a prática de crime hediondo ou equiparado
ou equiparado. Ou equiparado. Tá bem? E isso você encontra daí lá no artigo 1º, parágrafo único, inciso 5º da lei que cuida dos crimes hediondos, que é 8.072 de 90. Tá? Então, muito cuidado, não é qualquer organização criminosa, mas é a organização criminosa que esteja com a finalidade de praticar crime hediondo equiparado. Entendeu? Tem uma sacada aqui, bem importante, tá? Então, se essa organização criminosa tem o intuito de praticar crime hediondo equiparado, então, algum daqueles crimes que se encontram naquele rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072, como é o caso de latrocínio, estupro, homicídio qualificado, entendeu? Então, eu estou diante de um crime hediondo aqui também. Fechou? Então, muito cuidado com essa observação. Claro que, se você estudar 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos, daí, comigo, aqui dentro da plataforma, tem uma aula super completa, onde a gente analisa lá todos os detalhes da 8.072, inclusive esse. Só estou reforçando essa ideia aqui para você não esquecer, tá? Então, não é qualquer organização criminosa, mas sim a organização criminosa que esteja ali com o propósito de realizar esse tipo de crime, hediondo ou equiparado. Lembrando que os equiparados são os 3 T's: tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Fechou? Então, muito cuidado também com essas 3 observações complementares.